Minha irmã fez da minha vida um inferno e agora está grávida do filho do meu marido. Mas quando nossos pais a tiraram do testamento, ela me implorou por ajuda. Vou contar algo que pode soar familiar, mas prometo que o final vai te surpreender. Meu nome é Maia e durante a maior parte da minha vida, acreditei que eu era o problema na minha família. Você sabe como algumas famílias têm aquela criança que não consegue fazer nada de errado? Bem, essa era minha irmã mais nova, Lily. E eu era aquela que aparentemente não conseguia fazer nada certo. Olhando para trás agora, posso ver como tudo era realmente distorcido. Mas quando você está vivendo isso, quando é o seu normal, você não questiona porque seus pais se iluminam quando uma filha entra na sala e mal reconhecem a outra. Lily nasceu quando eu tinha 7 anos, e desde o primeiro dia ela foi tratada como um milagre precioso. Talvez fosse porque ela era a bebê, ou talvez porque tinha esses grandes olhos verdes e cachos loiros que faziam estranhos pararem minha mãe na rua para elogiar sua filha linda. Eu tinha cabelo castanho chato e olhos castanhos. E era sempre séria demais. Independente demais. Demais de tudo que aparentemente não era encantador. Enquanto eu passava minhas tardes fazendo lição de casa na mesa da cozinha, Lily se enrolava no colo do papai assistindo desenhos animados. Enquanto eu ajudava a mamãe com a louça, Lily estava pintando as unhas ou fazendo tranças no cabelo. Aprendi cedo que o amor na nossa casa era condicional e escasso. Então decidi conquistá-lo através de conquistas. Me tornei a responsável, a aluna de notas excelentes, a filha que nunca pedia nada porque sabia que a resposta provavelmente seria não mesmo. Lily se tornou a princesa que só precisava piscar os olhos para conseguir o que quisesse. Maia, por que você não pode ser mais como sua irmã? A mamãe dizia quando eu expressava qualquer necessidade ou desejo. Lily é tão doce e tranquila. Doce. Era isso que todos pensavam. Mas mesmo aos 7 anos, eu conseguia ver algo nos olhos da Lily quando os adultos não estavam olhando. Algo frio e calculista que fazia meu estômago se revirar com uma ansiedade que eu ainda não conseguia nomear. Quando ela tinha 5 anos e eu tinha 12, a dinâmica estava gravada em pedra. Ela era a filha dourada e eu era a confiável que existia para facilitar a vida de todos os outros. Eu me dizia que estava tudo bem. Eu me dizia que não precisava da aprovação deles. Mas no fundo, aquela garotinha em mim continuava se perguntando o que eu tinha feito de errado para merecer tão pouco amor dos meus pais. E por que minha irmã parecia conseguir tanto sem nem tentar? Eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir, ou que esse favoritismo acabaria criando um monstro que tentaria destruir tudo pelo que eu trabalharia tanto para construir. Os sinais estavam todos lá desde o início, mas ninguém queria vê-los. Nem mesmo eu. A primeira vez que percebi que Lily não era o anjo doce que todos acreditavam que ela fosse, eu tinha 13 anos e ela tinha 6. Cheguei em casa da escola e encontrei meu diário rasgado, páginas espalhadas pelo chão do meu quarto como confete. Quando corri chorando para a mamãe, Lily estava bem atrás de mim com lágrimas de crocodilo, alegando que estava procurando o giz de cera e acidentalmente o derrubou da minha mesa. "Desculpa, Maia!" Ela gritou, jogando os braços em volta das pernas da mamãe. "Eu não queria!" A mamãe derreteu instantaneamente, pegando Lily no colo e me lançando um olhar de reprovação. "É só um diário, Maia. Não faça tanto drama. Ela é só uma criancinha." Mas eu tinha visto o rosto da Lily por apenas uma fração de segundo antes dela começar a chorar. Ela estava sorrindo. Realmente sorrindo. Foi quando o verdadeiro tormento começou. Ela mexia na minha mochila quando eu não estava olhando, às vezes pegando minha lição de casa ou jogando fora meu almoço. Quando eu reclamava, ela negava com uma inocência tão convincente que até mesmo eu começava a duvidar de mim mesma. "Talvez você tenha esquecido de colocar na mochila", a mamãe sugeria. "Você está ficando tão distraída ultimamente?" A sabotagem da comida era particularmente cruel. Lily descobriu que eu era intolerante à lactose antes mesmo de mim, colocando leite no meu suco de laranja ou queijo nos meus sanduíches, depois assistindo com fascinação enquanto eu me dobrava de dor com cólicas. "A coitada da Maia está doente de novo", ela anunciava para quem quisesse ouvir, sua voz pingando de falsa preocupação. Meus pertences se tornaram baixas na guerra dela contra mim. Minha blusa favorita misteriosamente desenvolvia buracos. Meus livros sumiam bem antes de provas importantes. Meu despertador era desligado da tomada para que eu dormisse demais e me metesse em problemas. Cada incidente tinha uma explicação que fazia Lily parecer inocente e eu parecer descuidada. A pior parte era como ela usava outras crianças como armas contra mim. Ela tinha esse dom para manipulação que era aterrorizante em alguém tão jovem.
Ela contava para as crianças na escola que eu tinha dito coisas ruins sobre elas, ou compartilhava histórias embaraçosas sobre mim que tinha ouvido em casa. Logo, me vi sem amigos e isolada, com uma reputação de garota estranha com problemas familiares. Por que você não traz mais amigos para casa? O papai perguntou um dia, e eu queria gritar que era porque a filha preciosa dele tinha sistematicamente destruído toda a amizade potencial que eu tentara construir. Em vez disso, apenas dei de ombros e disse: prefiro estudar. Viu? A mamãe disse como se isso provasse algo. Maia sempre foi antissocial. Lily faz amigos onde quer que vá. Claro que fazia. Mas em casa, quando éramos só nós duas, ela me encurralava e sussurrava coisas que gelavam meu sangue. Ninguém gosta de você, ela dizia com aquele sorriso doce. Mamãe e papai queriam que eu fosse a única filha deles. Nunca vou esquecer o cheiro de cabelo queimando e o olhar de puro ódio nos olhos da minha irmã no dia em que tudo mudou para sempre. Eu tinha 15 anos, Lily tinha 8, e eu estava me arrumando para o meu primeiro encontro de verdade. Tommy havia finalmente me chamado para o baile da escola, e pela primeira vez em anos eu me sentia genuinamente feliz com alguma coisa. Tinha economizado meu dinheiro de babá para comprar um vestido, e estava fazendo cachos no meu cabelo no banheiro, cantarolando baixinho. Foi quando Lily apareceu na porta, segurando o isqueiro do papai. Você está ridícula, ela disse, sua voz sem emoção e fria. Tommy vai rir de você. Eu a ignorei, focando no meu reflexo. Tinha aprendido que engajar com ela só piorava as coisas. Mas ignorá-la aparentemente também foi a escolha errada, porque na próxima coisa que soube, ela tinha avançado e acendido o isqueiro bem perto do meu cabelo. A chama pegou nas pontas dos meus cachos instantaneamente. Eu gritei e pulei para trás, batendo freneticamente no meu cabelo enquanto o cheiro acre enchia o banheiro. No espelho, eu podia ver que uma parte do meu cabelo estava chamuscada, deixando uma bagunça desigual e queimada do lado direito da minha cabeça. Lily! Eu berrei, mas ela já estava correndo pelo corredor, gritando: Papai! Maia está gritando comigo de novo! Mas desta vez, o papai tinha ouvido meu grito. Desta vez, ele veio correndo e me encontrou parada no banheiro com o cabelo queimado e lágrimas escorrendo pelo meu rosto, segurando a evidência. O isqueiro dele, que definitivamente não estava no banheiro antes. O que aconteceu? Ele exigiu, olhando entre nós duas. Ela tentou colocar fogo no meu cabelo. Eu disse, minha voz tremendo. Lily imediatamente explodiu em lágrimas. Eu não queria. Eu estava só brincando. Ela pegou o isqueiro de mim e chegou muito perto, e eu sinto muito. Eu sinto muito. Por um momento, pensei que seria como todas as outras vezes. Pensei que o papai a consolaria e me diria para não ser tão dramática. Mas algo no rosto dele estava diferente. Talvez fosse o cheiro de cabelo queimado que não podia ser negado. Talvez fosse a forma como eu estava tremendo. Talvez fosse finalmente ver evidência física do que sua filha mais nova era capaz. Lily. Ele disse baixinho, e sua voz tinha uma aspereza que eu nunca tinha ouvido antes. Me conte exatamente o que aconteceu. Eu já contei, ela choramingou, mas seu choro soava diferente agora. Desesperado em vez de manipulador. O papai olhou para o isqueiro na minha mão, depois para meu cabelo queimado, depois para o rosto da Lily. Pela primeira vez na minha vida, vi dúvida se infiltrar na expressão dele quando olhou para sua filha dourada. Isso para agora, ele disse. E eu não tinha certeza se ele estava falando com ela ou consigo mesmo. Lily, vá para o seu quarto. Vamos discutir isso depois que eu cuidar da sua irmã. O papai manteve sua palavra. Em uma semana, eu estava matriculada em uma aula de kickboxing na Academia de Artes Marciais Morrison no centro da cidade. No início, eu estava aterrorizada e desajeitada. A única garota adolescente em uma turma cheia de adultos confiantes que pareciam saber exatamente o que estavam fazendo. Mas algo mágico aconteceu depois de cerca de um mês. Meu corpo começou a lembrar como era se sentir forte. Minha mente começou a acalmar a ansiedade constante que tinha se tornado meu estado padrão. Pela primeira vez em anos, eu tinha um lugar para canalizar toda a raiva e frustração que vinha carregando. Sensei Kim se tornou como um segundo pai para mim. Ele era esse homem silenciosamente intenso que nunca levantava a voz, mas comandava respeito completo de todos na sala. Ele me ensinou que força não era sobre ser o maior ou o mais barulhento. Era sobre estar centrado, confiante e sem medo. O poder vem de dentro. Ele dizia durante nossas sessões de meditação: ninguém pode tirá-lo de você a menos que você deixe. Em casa, a dinâmica estava mudando. Lily não conseguia descobrir por que suas táticas usuais não estavam funcionando comigo mais.
Quando ela tentava me encurralar com suas ameaças sussurradas, eu olhava diretamente nos olhos dela com uma calma que claramente a perturbava. O teste real veio 3 meses depois do início do meu treinamento. Eu estava no meu quarto fazendo lição quando a ouvi mexendo na minha mochila no corredor. Isso não era novidade. Ela vinha roubando meu dinheiro do lanche por anos. E eu tinha aprendido a esconder a maior parte do meu dinheiro em lugares diferentes. Mas naquele dia, ela encontrou minha nota de $20 de emergência, a que eu guardava para emergências de verdade. Devolve, Lily, eu disse da minha porta, minha voz firme e calma. Ela olhou para mim com aquele sorriso desafiante e familiar, amassando a nota no punho. Me obrigue. Por 8 anos eu tinha me afastado de momentos como esse. Eu tinha reclamado para pais que não escutavam, tentado raciocinar com alguém que não tinha interesse em razão, e no fim das contas apenas aceitei que eu era impotente contra ela. Mas algo estava diferente agora. Eu podia sentir a força nas minhas pernas, o controle na minha respiração, a confiança silenciosa que meses de treinamento tinham construído em mim. Estou pedindo educadamente mais uma vez. Eu disse. Me devolve meu dinheiro. Ou o quê? Ela provocou, dando um passo mais perto. Vai chorar pro papai de novo? Ela estendeu a mão para me empurrar como tinha feito 100 vezes antes. Mas desta vez eu estava pronta. Peguei o pulso dela gentilmente, mas firmemente, aplicando apenas pressão suficiente para parar o movimento sem machucá-la. A expressão de choque no rosto dela não tinha preço. Pela primeira vez na vida, alguém tinha fisicamente impedido ela de fazer exatamente o que queria. Não quero te machucar, eu disse baixinho, mas também não vou deixar você me machucar mais. Quando Lily não conseguia mais me intimidar fisicamente, ela adaptou sua estratégia como um predador aprendendo novas técnicas de caça. Os ataques diretos pararam, mas foram substituídos por algo muito mais insidioso. Uma campanha fria e calculada desenhada para me fazer sentir invisível e inútil na minha própria casa. Ela me dava tratamento silencioso por semanas seguidas, agindo como se eu simplesmente não existisse. Quando forçada a reconhecer minha presença, ela usava um tom de voz que de alguma forma conseguia transmitir nojo completo, sem realmente dizer nada ofensivo o suficiente para nossos pais notarem. Você pode passar o sal? Ela perguntava no jantar, mas a forma como dizia soava como se eu fosse algum tipo de contaminação com a qual ela era forçada a interagir. Ela se tornou mestra em elogios envenenados dados na frente dos nossos pais. Maya tem tanta sorte de não se importar com a aparência, ela diria docemente. Eu queria poder ser tão confiante sobre ser comum. A mamãe ria e mexia no cabelo da Lily. Você é terrível, ela dizia com carinho, como se fosse fofo em vez de cruel. Mas aqui está o ponto sobre bullies que não conseguem mais te quebrar. Eles começam perdendo poder, e esse desespero fica óbvio para todos ao redor. Eu tinha terminado de reagir às provocações dela, terminado de tentar me defender, terminado de me importar se ela gostava de mim ou não. Em vez disso, me joguei nos estudos com um foco que surpreendeu até mesmo a mim. Entrei para o time de debate, me voluntariei na biblioteca local e passei minhas noites trabalhando em aplicações para bolsas de estudo. Cada hora que eu gastava construindo meu futuro era uma hora que eu não precisava passar pensando na minha vida familiar tóxica. No meu 3º ano, Sra. Patterson, minha conselheira educacional, me chamou no escritório com notícias que mudariam tudo. Maya, tenho algo emocionante para te contar, ela disse, mal contendo o entusiasmo. Você foi contemplada com a Bolsa Acadêmica Harrison para a Universidade Estadual. Anuidade completa, moradia e alimentação, mais uma ajuda de custo para livros. Eu olhei para ela, não processando completamente o que ela estava dizendo. Bolsa completa? Bolsa completa, ela confirmou. 4 anos, completamente pago, contanto que você mantenha uma média 3,5. Maya, essa bolsa é incrivelmente competitiva. Eles só dão 3 por ano no estado inteiro. Naquela noite, no jantar, compartilhei a notícia com minha família. O rosto do papai se iluminou com orgulho genuíno. Maya, isso é incrível! Estou tão orgulhoso de você! A mamãe parecia satisfeita, mas distraída. Isso é maravilhoso, querida. Você ainda vai conseguir vir para casa nos fins de semana para ajudar com as coisas aqui? Mas foi a reação da Lily que me disse tudo o que eu precisava saber. Por apenas um momento, sua máscara cuidadosamente construída escorregou, e eu vi raiva pura relampagar pelo rosto dela. Não decepção ou tristeza por eu estar saindo. Raiva porque eu estava tendo sucesso. Em 8 meses, eu seria livre. A faculdade foi como entrar em um universo alternativo, onde eu podia me reinventar completamente. Ninguém na universidade estadual sabia sobre minha dinâmica familiar complicada ou meus anos sendo o bode expiatório da família.
Pela primeira vez na vida, eu podia ser simplesmente Maia. Me joguei na vida do campus com o entusiasmo de alguém compensando o tempo perdido. Entrei para o clube de fotografia, me voluntariei no centro de mulheres do campus e realmente fiz amigos. Amigos de verdade que gostavam da minha companhia e me procuravam só porque gostavam de estar perto de mim. Foi durante meu segundo ano que conheci James em um grupo de estudo de estatística avançada. Ele era esse cara quieto e pensativo cursando engenharia, com olhos gentis e um sorriso que fazia meu estômago dar voltas toda vez que ele olhava para mim. O que mais me impressionava era como ele parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. Nosso primeiro encontro foi em uma cafeteria pequenina fora do campus, onde conversamos por 4 horas seguidas sobre tudo e nada. Ele me contou sobre crescer como filho do meio em uma família de 5 crianças, sobre seu sonho de projetar habitação sustentável, sobre seu medo de alturas apesar de querer construir arranha-céus. Me vi me abrindo para ele de formas que nunca tinha feito com ninguém. Contei sobre minha bolsa, meu amor por fotografia, meu relacionamento complicado com minha família, embora tenha guardado os detalhes piores para mim. Algumas histórias eram pesadas demais para segundo encontros. Você é diferente das outras garotas que conheci, ele disse enquanto me acompanhava de volta ao dormitório. Você é tão independente e forte, como se soubesse exatamente quem você é. James e eu nos tornamos inseparáveis nos meses seguintes. Ele era paciente e gentil de formas que eu nunca tinha experimentado, me tratando como se eu fosse preciosa em vez de um inconveniente. Quando contei sobre meu treinamento de artes marciais, ele não pareceu intimidado. Em vez disso, perguntou se eu o ensinaria alguns movimentos básicos. Mas a vida tem um jeito de jogar bolas curvas quando você menos espera. Durante o semestre de primavera do meu 3º ano, percebi que estava atrasada. Não apenas alguns dias atrasada, 2 semanas atrasada, com sintomas que não podia mais ignorar. O teste de gravidez mostrou 2 linhas rosa que mudaram tudo em um instante. Sentei no chão do meu quarto do dormitório, olhando para o teste, sentindo meu futuro cuidadosamente planejado desmoronando ao meu redor. Eu tinha trabalhado tão duro para escapar da minha vida familiar caótica, para construir algo estável e previsível. E agora isso. Quando contei para James, assisti seu rosto passar por toda a emoção, choque, medo, preocupação e, finalmente, determinação. Vamos descobrir isso, ele disse, pegando minhas mãos nas dele. O que quer que você queira fazer, vamos descobrir juntos. Não sei o que quero, admiti. Nunca planejei que isso acontecesse agora. Eu sei, ele disse suavemente. Mas, Maia, eu te amo. Venho tentando juntar coragem para te dizer isso por semanas. Se você quiser manter esse bebê, eu quero fazer isso com você. Eu quero casar com você. A primeira traição aconteceu quando Emma tinha 6 meses. Descobri as mensagens de texto no telefone do James completamente por acidente. Eu tinha pegado o dele em vez do meu do balcão quando o pediatra da Emma ligou, e a tela acendeu com uma notificação que congelou meu sangue. A noite passada foi incrível. Quando posso te ver de novo? Rebecca. Fiquei ali parada na nossa cozinha pequeninha, segurando nossa bebê chorona enquanto olhava para palavras que destruíram meu mundo. Rebecca era uma garota do programa de engenharia dele, alguém que ele tinha mencionado casualmente algumas vezes como parceira de estudos. Quando James chegou em casa naquela noite, eu estava sentada na nossa mesinha de jantar pequena com o telefone dele colocado no centro como evidência num tribunal. Precisamos conversar, eu disse, e algo na minha voz o deixou completamente pálido. Ele não tentou negar. Tenho que dar crédito a ele por isso. Sentou na minha frente, pôs a cabeça nas mãos e me contou tudo. Vinha acontecendo por 3 semanas. Ele estava estressado com dinheiro, com a escola, com ser pai tão jovem, e ela estava lá oferecendo uma fuga de toda a responsabilidade. Não significou nada, ele disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Maia, eu juro, não significou absolutamente nada. Eu te amo. Eu amo a Emma. Nunca quis que isso acontecesse. Eu queria gritar com ele, queria jogar coisas, queria pegar Emma e sair por aquela porta e nunca mais voltar. Mas também sabia que ser mãe solteira significaria abandonar a escola, desistir dos meus planos de carreira, possivelmente voltar para casa, de volta ao ambiente tóxico do qual lutei tanto para escapar. Então fiz uma escolha da qual ainda não tenho certeza se foi certa ou errada. Escolhi perdoá-lo. Isso nunca mais acontece, eu disse, minha voz firme apesar do terremoto acontecendo no meu peito. Nunca mais. Se você quer sair, saia agora. Mas se ficar, está escolhendo essa família completamente. Ele prometeu. Ele jurou. Ele foi para aconselhamento. Ele deletou contas de redes sociais e mudou de grupos de estudo e fez tudo certo pelos próximos 2 anos. Até que não fez mais.
Emma tinha quase 3 anos quando descobri o segundo caso. Desta vez era a supervisora dele no novo emprego, uma mulher 10 anos mais velha que estava orientando ele. Descobri quando ela ligou para nossa casa à meia-noite, bêbada e chorando, implorando para ele me deixar por ela. Maya, posso explicar, ele disse quando o confrontei, mas suas explicações estavam começando a soar como roteiros ensaiados. Desta vez eu estava mais brava, menos disposta a aceitar seu arrependimento. Como vou confiar em você de novo? Como vou acreditar em qualquer coisa que você diz? Porque vou provar para você, ele disse desesperadamente. Não importa quanto tempo demore, vou provar que você e Emma são tudo para mim. Novamente, escolhi ficar. Novamente, escolhi acreditar em reconstruir o que tínhamos tido. Talvez eu fosse ingênua, ou talvez estivesse apenas aterrorizada de ser mãe solteira lutando para sobreviver. A confissão veio numa terça-feira à noite em março, 7 anos depois do nosso casamento, enquanto eu estava carregando a lava-louças depois da hora de dormir da Emma. James estava agindo estranho por semanas. Distraído, culpado, pulando toda vez que o telefone tocava. Eu tinha começado a me perguntar se estávamos caminhando para a traição número 3, mas nunca poderia ter me preparado para o que ele realmente me disse. Maya, precisamos conversar, ele disse, e essas 4 palavras enviaram gelo pelas minhas veias, porque eu já as tinha ouvido antes nesse contexto exato. Sequei minhas mãos devagar, tentando me preparar para mais uma confissão sobre mais uma colega de trabalho ou amiga da faculdade. Mas quando me virei, James parecia mais destruído do que eu já tinha visto. Senta, ele disse. Só me conte, eu disse. Quem é desta vez? A pausa que se seguiu durou uma eternidade. Quando ele finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. É a Lily. Por um momento, meu cérebro não conseguiu processar o que ele tinha dito. O que você quer dizer? É a Lily? Sua irmã. Maya, eu sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse. Nunca quis te machucar assim. O chão da cozinha parecia inclinar embaixo dos meus pés. Você está tendo um caso com minha irmã? Começou há 6 meses quando ela veio visitar no Natal, ele disse. Palavras saindo atropeladas como se ele tivesse ensaiado esse discurso. Ela estava passando por uma fase difícil, e estávamos apenas conversando, e de alguma forma simplesmente... aconteceu. 6 meses? O número me atingiu como um golpe físico. Você está transando com minha irmã há 6 meses? Maya, por favor me deixe explicar. 6 meses. Eu repeti, afundando numa cadeira da cozinha. Todos aqueles jantares em família. Todas aquelas vezes que ela me abraçou e perguntou sobre Emma e agiu como se importasse com nossa família. Ela estava transando com meu marido. James estava chorando agora. Lágrimas feias e desesperadas pelas quais eu não sentia nada. Tem mais. Ele sussurrou. Eu ri, realmente ri. Porque que mais poderia haver? Mais? Que mais poderia possivelmente haver, James? Ela está grávida. O mundo parou de girar. Tudo ficou silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o som do meu próprio coração se partindo em pedaços tão pequenos que nunca seriam recolocados juntos. Grávida, eu repeti. Não sabemos... Quer dizer, não temos certeza se é meu ou... Ou o quê? Minha voz estava mortalmente calma agora. O mesmo tom que eu usava com Lily quando finalmente aprendi a revidar. Ela estava saindo com outra pessoa na mesma época. Mas, Maya, o timing pode ser meu. Olhei para esse homem ao redor do qual construí minha vida. O pai da minha filha, a pessoa que eu tinha perdoado 2 vezes antes por quebrar minha confiança. E percebi que tudo, os pedidos de desculpa, o aconselhamento, as promessas, tinha sido mentira. Ele não estava arrependido de ter me traído. Ele estava arrependido de ter sido pego. Sai, eu disse baixinho. Levei 3 semanas para juntar coragem de ligar para meus pais. 3 semanas contando para Emma que o papai estava numa viagem de negócios prolongada. 3 semanas chorando até dormir depois que ela ia para a cama. 3 semanas planejando exatamente como lidar com a conversa que mudaria tudo. Eu sabia que precisava ser estratégica sobre isso. Lily tinha passado nossas vidas inteiras manipulando situações para se fazer parecer vítima. E eu não podia simplesmente ligar gritando acusações sem prova. Mas também a conhecia bem o suficiente para prever exatamente como ela reagiria quando confrontada. Então, armei uma armadilha. Liguei para a mamãe num sábado à tarde, quando sabia que o papai estaria em casa também. E pedi para me colocarem no viva-voz para uma discussão familiar. Claro, querida, a mamãe disse. Está tudo bem? Você parece estressada. Na verdade, não. Nem tudo está bem. Comecei cuidadosamente.
James e eu estamos tendo alguns problemas sérios e preciso falar com vocês sobre o envolvimento da Lily. Houve uma pausa. Envolvimento da Lily? O papai perguntou. O que a Lily tem a ver com seu casamento? Bem, é isso que estou esperando que vocês possam me ajudar a entender, eu disse, mantendo minha voz neutra. James me disse que ela tem ligado muito para ele ultimamente. E Emma mencionou ter visto ela em casa quando eu não estava. Só estou tentando descobrir o que está acontecendo. Isso era parcialmente verdade. Emma tinha mencionado ter visto o carro da tia Lily na nossa entrada uma tarde quando chegou da escola mais cedo. Embora na época eu tivesse assumido que ela estava enganada. Ah, querida, a mamãe disse com aquele tom desdenhoso que eu conhecia tão bem. Você sabe como a Lily é. Ela provavelmente só queria ajudar com os problemas que vocês dois estavam tendo. Ela sempre se importou tanto com sua felicidade. Certo, eu disse. Por isso pensei que talvez devêssemos ligar para ela agora e ouvir a versão dela da história. Esclarecer as coisas. Vocês se importariam de ligar para ela e pedir para se juntar a essa conversa? Claro, o papai disse. Espera aí. Ouvi eles fazendo uma chamada em conferência com Lily, meu coração batendo enquanto esperava pela voz dela. Maya, ela disse, soando surpresa, mas não em pânico. Mamãe disse que você queria falar sobre James. Está tudo bem? Estou esperando que você possa me ajudar a entender isso, respondi. James mencionou que vocês dois têm conversado muito ultimamente. Bem, ela disse. E eu podia praticamente ouvir ela calculando sua resposta. Ele parecia realmente estressado com trabalho e dinheiro. E eu só queria ajudar. Quer dizer, você é minha irmã. Sua felicidade importa para mim. Isso é tão doce da sua parte, eu disse, carregando minha voz com falsa gratidão. E foi realmente atencioso da sua parte passar em casa para verificar Emma quando eu estava trabalhando até tarde. Houve a menor pausa. Ah, isso. Eu só queria ter certeza de que ela estava bem. Claro. E tenho certeza de que James apreciou o apoio. Especialmente durante esse período difícil com tudo que ele vem lidando. O que você quer dizer? Lily perguntou. E agora havia uma leve tensão na voz dela. Bem, ele me contou sobre a situação. Sobre vocês dois. Então não precisamos fingir mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Lily falou, sua voz agora defensiva e aguda. Eu não sei do que você está falando. Lily, eu disse calmamente. Ele me contou sobre o caso. Ele me contou sobre a gravidez. Nossos pais estão ouvindo. Agora é sua chance de contar sua versão. Que caso? Maya, você enlouqueceu? Eu nunca... Lily. A voz do papai cortou, fria como gelo. Pare. Apenas pare. Papai, eu juro, ela está inventando isso. Eu nunca faria isso com Maya. Eu amo minha irmã. Então você está dizendo que não está grávida? Eu perguntei tranquilamente. Outro silêncio mortal. Lily, a mamãe disse, sua voz quebrada. Por favor, nos diga que Maya está errada. Eu posso explicar. Jesus Cristo, o papai murmurou. É verdade mesmo. Não é assim que parece, Lily explodiu. Maya nunca o apreciou. Ela estava sempre reclamando sobre ele, sempre o fazendo se sentir mal sobre si mesmo. Ele estava infeliz há anos. Então você decidiu consolar ele? Minha voz permaneceu mortalmente calma. Aconteceu! As coisas simplesmente aconteceram. E agora você está tentando me fazer parecer como se eu fosse algum tipo de monstro quando você nunca nem se importou com ele de verdade. Foi quando o papai explodiu. Chega! Ele rugiu, sua voz ecoando pelo telefone. Chega, Lily! Não importa quais problemas Maya e James estavam tendo. Você não destrói o casamento da sua irmã. Você não dorme com o marido da sua irmã. O que diabos há de errado com você? Papai? Não me chame de papai, ele disse, sua voz agora perigosamente baixa. Não depois disso. Não depois de descobrir que tipo de pessoa você realmente é. As consequências daquela ligação foram rápidas e brutais. O papai desligou na cara da Lily no meio da frase quando ela começou a me culpar por roubar o afeto do James em primeiro lugar. Em 1 hora, ele tinha me ligado de volta com uma tremor na voz que eu nunca tinha ouvido antes. Maya, preciso que você saiba o quanto sinto muito, ele disse. Por tudo. Por não te proteger quando vocês eram crianças. Por não ver o que ela realmente era. Por deixar isso acontecer com sua família. As mudanças vieram mais rápido do que eu esperava. No final daquela semana, meus pais tinham consultado com o advogado do espólio e reescrito completamente o testamento. A herança da Lily, o fundo fiduciário,
o acesso ao cartão de crédito de emergência, tudo foi revogado. Devíamos ter feito isso há anos, a mamãe admitiu enquanto sentávamos na minha cozinha enquanto Emma brincava no quintal. Nós permitimos o comportamento dela sempre socorrendo ela, sempre arranjando desculpas. Criamos esse monstro. Enquanto isso, eu tinha entrado com pedido de divórcio e exigido um teste de paternidade como parte dos procedimentos. O advogado do James tentou argumentar que era prematuro já que o bebê ainda não tinha nascido, mas minha advogada foi implacável. Precisamos estabelecer paternidade para propósitos de pensão alimentícia e guarda. Ela explicou ao juiz. Minha cliente tem o direito de saber se o marido gerou uma criança com a irmã dela. Os resultados do teste de paternidade pré-natal voltaram 6 semanas depois e confirmaram o que eu já sabia no meu coração. James era o pai. Ver isso em preto e branco no relatório do laboratório pareceu como ser esfaqueada de novo, mas também significou que eu podia seguir em frente com clareza completa. James tentou entrar em contato várias vezes durante esse período, mandando e-mails longos sobre como se arrependia e como queria resolver as coisas. Encaminhei todos para minha advogada, sem ler além das primeiras linhas. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudaria o que ele tinha feito ou com quem ele tinha escolhido fazer. Os procedimentos de divórcio foram bagunçados, mas diretos. James não lutou comigo sobre guarda. Ele teria Emma em fins de semana alternados e uma noite por semana. Ele não lutou comigo sobre a casa. Eu ficaria com ela e a refinanciaria só no meu nome. Ele não lutou comigo sobre pensão alimentícia. Ele pagaria mensalmente até Emma completar 18 anos. O que ele lutou comigo foi sobre o relacionamento com Lily. É complicado, Maya, ele disse durante uma das nossas poucas conversas cara a cara no escritório da advogada. Ela está carregando meu filho. Tenho que pensar no que é melhor para o bebê. O que é melhor para o bebê? Respondi friamente. É ter um pai que não abandona suas responsabilidades quando as coisas ficam difíceis. Mas baseado no seu histórico, não estou segurando a respiração. Lily, enquanto isso, estava em espiral. Com sua rede de segurança financeira cortada e os relacionamentos familiares destruídos, ela estava enfrentando a realidade da maternidade solteira sem o sistema de apoio que sempre considerou garantido. Ela estava trabalhando meio período numa boutique, mal ganhando o suficiente para cobrir o aluguel. E agora estava grávida e essencialmente sem teto. 3 meses depois que James se mudou, recebi um texto dele que quase deletei sem ler. Lily teve o bebê. É um menino. O nome é Michael. Achei que você deveria saber. A ligação veio 4 meses depois que o divórcio foi finalizado. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto eu estava ajudando Emma com a lição de casa. Não reconheci o número, mas algo me fez atender mesmo assim. Maya? A voz estava tão quebrada e pequena que levou um momento para perceber que era Lily. Como você conseguiu esse número? Eu peguei um telefone novo. Maya, por favor, não desligue. Sei que você me odeia e sei que mereço isso, mas preciso falar com você. Caminhei para a cozinha, longe do alcance auditivo da Emma. O que você quer, Lily? Estou com problemas, ela disse, e eu podia ouvir choro no fundo. Um bebê chorando. Problemas sérios. Fui despejada mês passado. Estou ficando neste motel horrível e não tenho dinheiro para mais uma semana. Michael está doente e não posso pagar para levá-lo ao médico e não sei o que fazer. Não senti nada. Nem simpatia, nem preocupação de irmã. Nada além de distanciamento frio. Parece difícil. Maya, por favor, sei que destruí tudo entre nós. Sei que arruinei seu casamento e te machuquei da pior forma possível. Mas estou implorando, não por mim, mas pelo Michael. Ele é inocente em tudo isso. James está te ajudando? Houve uma risada amarga. James se mudou para Denver para um emprego novo. Ele manda $300 por mês de pensão, que mal cobre fraldas e fórmula. Ele viu Michael 2 vezes desde que ele nasceu. Entendo. Maya, estou desesperada. Venho ligando para mamãe e papai há semanas, mas eles nem atendem minhas ligações. Tentei ir à casa deles, mas eles trocaram as fechaduras. Não tenho mais ninguém. A ironia não passou despercebida. Lily, que tinha passado a vida inteira destruindo meus relacionamentos e minando minha felicidade, estava agora sozinha e pedindo ajuda da irmã cuja vida ela havia sistematicamente arruinado. O que exatamente você está me pedindo? Só um empréstimo, ela disse rapidamente. O suficiente para conseguir um apartamento e pagar o primeiro mês de aluguel. Talvez $2.000? Vou te pagar de volta assim que me reestabelecer. Estou procurando trabalho, mas é difícil com o bebê, e a maioria dos lugares não contrata alguém sem endereço fixo. $2.000.
cerca de metade do que James me pagava mensalmente em pensão. Dinheiro que eu podia facilmente me dar ao luxo de dar a ela, dinheiro que resolveria sua crise imediata. Por favor, Maya. Estou implorando. Sei que não mereço nada de você, mas Michael merece. Ele é seu sobrinho. Ele é meio-irmão da Emma. Meio-irmão. Corrigi automaticamente. Certo, meio-irmão. Mas ainda família. Família. A palavra que tinha sido usada para desculpar o comportamento da Lily por 24 anos. Família, que aparentemente significava que eu deveria perdoar qualquer coisa e ajudar qualquer um, não importa o quanto eles me machucaram. Maya, você ainda está aí? Estou aqui. Então vai me ajudar? Só desta vez? Juro que nunca vou te pedir nada de novo. Pensei sobre a Maya de 7 anos, encontrando meu diário rasgado. Pensei sobre a Maya de 14 anos, assistindo minha irmã sorrir enquanto eu me dobrava de dor com o leite que ela secretamente adicionou à minha comida. Pensei sobre a Maya de 15 anos, com meu cabelo pegando fogo e minha irmã segurando o isqueiro. Pensei sobre o meu casamento, e Lily me abraçando e me dizendo o quanto estava feliz por mim. Pensei sobre o jantar de Natal, Lily brincando com Emma enquanto planejava seduzir meu marido. Pensei sobre 6 meses de traição, 6 meses de olhar nos meus olhos e fingir se importar com minha família enquanto estava ativamente destruindo ela. Maya, por favor. Não estou pedindo para você me perdoar ou ter um relacionamento comigo. Só preciso de ajuda para me reerguer para poder cuidar do meu filho. Não, eu disse tranquilamente. O quê? Não, não vou te ajudar. Não vou te dar dinheiro. Não vou assinar um contrato de apartamento. Não vou fornecer referências para empregos. Não vou fazer nada para facilitar sua vida. Mas, Maya, você fez suas escolhas, Lily. Você escolheu perseguir meu marido. Você escolheu ter um caso pelas minhas costas. Você escolheu engravidar. Você escolheu destruir meu casamento e quebrar a família da Emma. Agora você tem que viver com as consequências dessas escolhas. Não posso acreditar que você está sendo tão cruel. Depois de tudo que passamos... Tudo que passamos? Interrompi. Você quer dizer tudo que você me fez passar? 24 anos de tortura psicológica, culminando em você transando com meu marido e tendo o bebê dele? É isso que passamos, Lily. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. O ciclo estava finalmente quebrado. 5 meses depois, eu estava sentada no escritório da minha chefe, aceitando uma promoção para diretora regional de marketing, com um aumento de 40% no salário. Emma estava prosperando na escola nova, fazendo amigos e se destacando nas aulas de arte. Nossa casa parecia um lar novamente, em vez de uma cena de crime. Você realmente deu a volta por cima esse ano, Patrícia disse enquanto me entregava os papéis da promoção. Suas estratégias de campanha têm sido inovadoras e suas habilidades de liderança impressionaram todos na equipe executiva. Naquela noite, liguei para o papai para compartilhar as notícias. Maya, isso é maravilhoso! Sua voz estava aquecida com orgulho genuíno. Você trabalhou tão duro para reconstruir sua vida. Sua mãe e eu estamos tão orgulhosos de como você lidou com tudo. Conversamos por 1 hora sobre o progresso da Emma na escola, minhas novas responsabilidades no trabalho e os planos deles de nos visitar no Dia de Ação de Graças. Era bom ter um relacionamento normal com meus pais pela primeira vez desde a infância. Não perguntei sobre Lily, e papai não ofereceu informações. No final daquela semana, encontrei com Sra. Chen, da minha antiga vizinhança no supermercado. Sempre fomos amigáveis quando James e eu morávamos na rua Maple. Maya, como você está? Soube sobre o divórcio. Sinto muito. Obrigada, Sra. Chen. Estamos bem. Na verdade, estamos melhor que bem. Que bom, ela disse. Depois baixou a voz conspirativamente. Não sei se você soube, mas sua irmã está morando naqueles apartamentos jardim na rua Oak agora. Os de habitação subsidiada? Às vezes a vejo no ponto de ônibus com um bebê. Ela parece... em má forma. Senti uma piscada de algo. Não exatamente satisfação, mas um senso de justiça cósmica. Espero que ela esteja recebendo a ajuda de que precisa. Eu disse diplomaticamente. Naquela noite, depois que Emma foi dormir, sentei na minha sala de estar. Minha sala de estar. Na minha casa, na minha vida que eu havia construído e reconstruído e finalmente recuperado. E pensei sobre o quão longe eu tinha chegado. Lily estava lutando em habitação subsidiada com um bebê e sem sistema de apoio, enfrentando as consequências de suas escolhas pela primeira vez na vida. James estava sozinho em Denver, tendo perdido sua família por alguns meses de empolgação com alguém que acabou sendo mais problema do que valia. Meus pais estavam trabalhando para reconstruir o relacionamento comigo, enquanto lamentavam a filha que pensavam que conheciam. E eu? Eu estava prosperando. Tinha uma carreira que amava,
Uma filha que estava feliz e segura. Pais que finalmente me viam claramente. E mais importante, eu tinha paz. Paz real. Pela primeira vez desde a infância. Emma apareceu na porta da sala de estar. Mãe, você está feliz agora? Ela perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. O que você quer dizer? Querida, você parece diferente. Mais leve, acho. Como se não estivesse preocupada o tempo todo mais. Sim, Emma. Estou feliz agora. Mais feliz do que estive em muito tempo. Tinha aprendido que às vezes a melhor vingança não é vingança alguma. É simplesmente se recusar a deixar a toxicidade de outra pessoa envenenar sua vida mais. É estabelecer limites e aplicá-los. É escolher sua própria felicidade sobre a manipulação de outras pessoas. Lily tinha passado 24 anos tentando me destruir, e no final, ela só conseguiu destruir a si mesma. A garotinha que uma vez se perguntou por que não era amada o suficiente havia crescido e se tornado uma mulher que conhecia seu próprio valor. Essa era a verdadeira vitória.